Na edição de hoje do Bandeirantes Acontece, nós vamos falar sobre o histórico acordo que foi desenhado no Oriente Médio com as mãos do governo norte-americano de Donald Trump, e que envolve uma série de atores e uma série de dificuldades, mas é um avanço monumental. Os reféns israelenses que estavam em Gaza foram devolvidos aos seus familiares e amigos em troca de prisioneiros, né? Muitos integrantes do grupo terrorista Hamas que acabaram também nessa negociação sendo libertos. O que esperar? Quais são os próximos passos nesse teatro de operações historicamente tão conturbado? E, afinal de contas, é viável, a partir daqui, a construção de um caminho que leve à existência de um Estado palestino coexistindo em harmonia e em paz com o já estabelecido Estado de Israel? Nós vamos tentar entender isso conversando com o cônsul-geral do Estado de Israel no Brasil, Rafael Dietrich, que já está aqui conosco na linha. E a partir de agora fala sobre esse assunto para nós. Cônsul, é um prazer recebê-lo no Bandeirantes Acontece. Muito boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui nesse momento histórico. Esperamos todos para o mundo. Existem muitos céticos em relação à viabilidade do acordo. E eu vou começar pelo ceticismo. Qual é a sua dúvida em relação à manutenção do acordo que foi obtido? Bem, primeiro, você fez esta apresentação sobre este acordo histórico, falou sobre a existência de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel. Quero recordar a vocês que durante toda a história moderna do Estado de Israel, desde a criação do Estado de Israel, o Estado palestino foi oferecido várias vezes ao povo palestino, mas todas essas ofertas foram rejeitadas pelos palestinos. A resposta deles era sempre não só negativa, também era a resposta de terrorismo e de intifadas. Agora, 6 de outubro de 2023, Israel, cidadãos da faixa de Gaza tiveram um cesse de fogo, não tivemos atos de violência, apesar do fato de que cada ano, Hamas tirou muitos mísseis contra Israel. Mas 6 de outubro de 2023, antes do massacre do 7 de outubro de 2023, era um status de cesse de fogo. Não era violência, mais que este, tivemos milhares de palestinos trabalhando em Israel naquele momento. Mas tudo isso foi rompido dia 7 de outubro, quando foi esta invasão, este massacre. Era um dia terrível da história do Estado de Israel, mas também da história da humanidade, porque eles fizeram um massacre, queimaram famílias vivas, estupraram mulheres, assassinaram 1.200 pessoas, tivemos 5.500 feridos neste dia. Se faz uma comparação com o Brasil, por exemplo, isso significará 40.000 brasileiros mortos neste dia, mais de 200.000 feridos aqui no Brasil, se vocês tiveram neste tipo de massacre. Sim. Estamos hoje, 2 anos depois, eu ia lhe perguntar. Você me perguntou sobre a expectativa. Isso. Bem, este acordo é acordo histórico. Eu acho que tem bom chance que este acordo vai a continuar e vai dar resultados. Este porque temos condições históricas muito especiais.
não somente a liderança excepcional do presidente estadunidense Donald Trump, que está liderando toda esta campanha para este paz no Oriente Médio, mas também ele conseguiu ter a cooperação de todos os países árabes e também países muçulmanos não árabes, como a Turquia, que estão apoiando este acordo, com apoio do Egito, Turquia, Jordânia, Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, os demais estados árabes. Acho que não tivemos uma oportunidade melhor para ter um acordo que vai a continuar, futuramente vai a estabelecer uma entidade palestina em Gaza que vai viver em paz ao lado de Israel. Cônsul, deixa eu lhe perguntar sobre essa troca de prisioneiros e a natureza do processo que envolve um acordo com um grupo terrorista. Quer dizer, o grupo terrorista Hamas é um grupo terrorista jihadista, significa Sim. que eles tomaram medidas de terrorismo, como vimos nos grupos como ISIS, como Al-Qaeda. São condições muito difíceis. Sim, a minha pergunta era sobre a troca em si, porque a troca implica uma possível consequência. No caso, Israel recebeu de volta civis que estavam presos pelo grupo terrorista Hamas. Em troca, atendendo essa necessidade, o Estado de Israel libertou prisioneiros que são integrantes do Hamas. Eu pergunto, essa libertação dos integrantes do Hamas não pode reestruturar o grupo que está enfraquecido? Primeiro, quem libertamos? Nós libertamos 1.700 membros do Hamas, que nós pegamos durante esta guerra de 2 anos, mas também 250 prisioneiros palestinos que assassinaram israelenses durante ataques de terrorismo de muitos anos. São líderes palestineses que são assassinos. Como era Yahya Sinwar, o líder do Hamas, que fez o planejamento dos ataques de 7 de outubro, ele foi prisioneiro em Israel, foi liberado com um acordo de cessar de fogo, e retornou, fez este massacre do 7 de outubro. Tem sempre essa é uma situação. É um risco calculado, então? É difícil, é nesse sentido. É um risco calculado? Sim, é risco calculado, mas estou dizendo novamente, essas condições que temos hoje são super interessantes, porque não tivemos nunca na história uma coordenação de todos os países árabes, países muçulmanos como a Turquia, com liderança dos Estados Unidos. A pressão em cima do Hamas é muito, muito alto. Eu acho que este vai dar resultado. Hoje temos esta conferência no Sharm el-Sheikh, em Egito, com todos os líderes árabes, com liderança dos Estados Unidos e Egito. Acho que lá vai começar o plano de reabilitação da faixa de Gaza e como vai ser a estrutura da gestão da faixa de Gaza. A condição básica é demilitarização da faixa de Gaza, não vai ter mais armamentos e liderança do Hamas na faixa de Gaza. O que o senhor acha que leva os países árabes e muçulmanos a se irmanarem nesse espírito, o qual eles estavam inegavelmente ausentes ao longo das últimas décadas? Sim, o envolvimento dos países árabes é 100% essencial neste. Quando tivemos a primeira presidência do Trump, ele fez os acordos do Abraham.
Estos acordos estaban envolvidos parte dos países árabes muçulmanos ao lado de Israel para um processo de normalização com Israel, um processo de paz. Agora este processo vai ser mais elevado, maior, mais estados no Oriente Médio vão entrar debaixo deste acordo. Este vai fazer um processo de normalização no Oriente Médio. Essa é uma promessa muito positiva para todo mundo, porque estabilidade no Oriente Médio significa mais prosperidade, mais comércio e mais paz para todo mundo, porque a proliferação do terrorismo está chegando maior parte do Oriente Médio e grande parte deste vai a parar. O senhor vê o enfraquecimento do Irã como um fator essencial para essa nova realidade que começa a se desdobrar a partir de agora? Sim, o presidente Trump falou hoje no parlamento israelense, em Jerusalém, no Knesset, falou sobre este. Ele acha que Irã tem que parar todas essas iniciativas de construir armas nucleares, o projeto de mísseis balísticos, também a contribuição do Irã para o terrorismo regional e mundial. Então, ele acha que pode conseguir um acordo com o Irã para chegar a este momento, mas se ele não vai conseguir este, eu acho que Irã vai ficar sozinha e vai enfrentar problemas sérios para continuar com esta dinâmica. Nós estamos conversando com Rafael Aires, que é o cônsul-geral do Estado de Israel no Brasil, sobre esse acordo histórico que ocorre no Oriente Médio, alinhavado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Cônsul, deixa eu lhe perguntar aqui sobre algumas expressões da comunidade internacional que estavam receosas com a possibilidade de uma ocupação permanente de Israel na faixa de Gaza. E eu lembro daí do governo Ariel Sharon, quando Israel recuou da faixa de Gaza, houve um processo político que resultou inclusive num golpe de Estado na região, com o Hamas, inclusive expulsando a autoridade palestina, e daí, a partir de então, a faixa de Gaza se tornou um enclave terrorista. Não me parece que hoje em Gaza exista a possibilidade de autogoverno. A solução apontada no acordo é para talvez uma administração internacional. Como é que o senhor vê essas próximas etapas e o mantenimento de uma paz vigilante na faixa de Gaza até que se alcance tal objetivo? Bem, Israel nunca teve um objetivo para conquistar ou permanecer na faixa de Gaza. Um fato histórico muito particular é quando nós tivemos o acordo de paz com o Egito em 1979. E nós retornamos toda a Sinaí, grande parte deste território que conquistamos na Guerra de 6 Dias, a Egito. Retornamos tudo. Mas era um ponto que os egicianos insistiram, porque eles era o país que controlou a faixa de Gaza antes da Guerra dos 6 Dias. Eles insistiram em não receber a faixa de Gaza e deixaram a faixa de Gaza nas mãos de Israel. Mas Israel nunca quis, nós não queremos permanecer na faixa de Gaza e saímos em 2005, como você estava dizendo. Como Israel mostrou neste acordo, não temos interesse de permanecer na faixa de Gaza. Nós vemos a faixa de Gaza como uma entidade que precisa de uma gestão agora internacional, mas este vai ser uma gestão temporal.
no futuro, quando tudo vai ser mais estabelecido, a vida vai retornar na faixa de Gaza, acho que nós vamos ver quais serão as condições de gestão lá na faixa de Gaza, a liderança palestinesa ou combinada com a liderança de países árabes. O governo Netanyahu não cometeu, muitos apontam isso, eu queria que o senhor respondesse. O governo Netanyahu não cometeu um erro, de certa forma, ao trabalhar para o enfraquecimento ou algumas de suas políticas terem enfraquecido a autoridade palestina moderada na Cisjordânia? Não é preciso trabalhar para que a autoridade palestina dos moderados ganhe força de maneira a, no futuro, voltar a administrar Gaza? Como é que o senhor vê essa relação com o Fatah, especificamente? Sim. O problema com o Fatah é que, primeiro, como eu estava dizendo no princípio desta entrevista, que Fatah estava recebendo várias ofertas para estabelecer um Estado palestino na Cisjordânia, na faixa de Gaza, e negou estas possibilidades. Primeiro era o líder palestinês Yasser Arafat, e depois também Abu Mazen, que é o líder da autoridade palestinesa de hoje. Negaram essas possibilidades, mas também continuaram a fazer duas coisas muito sérias. Primeiro, a educação, a faixa de Gaza, a incitação contra Israel continuou durante todos estes anos. Era a incitação que não permite ter uma vida normal de vizinhos, um ao lado do outro. Segundo, a autoridade palestinesa, como a Fatah, deram suporte econômico a todos os terroristas que estão prisioneiros em Israel, que cometeram actos muito difíceis de terrorismo, que assassinaram centos de cidadãos israelenses. Então, por o momento, Fatah, a autoridade palestinesa, não são a figura que está fazendo bem para ter este título de controlar a faixa de Gaza em nome dos palestinos. Por isso temos este acordo internacional de gestão internacional que vai envolver palestinos dentro deste gestão, mas não necessariamente a autoridade palestina. Como é que Israel encara, a partir desse acordo, a investigação que se dá na ONU em relação à acusação de genocídio? Eu li uma nota do site das Nações Unidas que informa ali a avaliação feita pelo Navi Pillay, que é o responsável pela elaboração do inquérito. Você acha que esse inquérito, a partir do acordo, se desmoraliza ou pode haver daí então um prosseguimento desse processo contra Israel? Bem, a definição do genocídio que foi estabelecido em 1945 significa tentativa para a destruição em parte ou em total um povo. Esta é a maior parte da definição da terminologia de genocídio. Hoje nós podemos ver exatamente que Israel não cometeu nenhum tipo de genocídio. Ao contrário, Israel fez em condições muito difíceis tudo é possível para proteger a população palestina. Quando Hamas estava utilizando este povo como escudos humanos. Este é um ponto muito importante deste conflito. Israel, como um país democrático, fez tudo o possível, acho que mais que nunca na história, neste tipo de guerra contra uma organização terrorista jihadista. Agora, sobre o processo, acho que este processo tem que parar, não é lógico, não tem nada a ver com tudo o que estava acontecendo na faixa de Gaza. Ao contrário, o que fez genocídio
era o Hamas, quando no 7 de outubro invadiu Israel, passou casa após casa para assassinar israelenses com intenção de destruir o Estado de Israel, matar o povo israelense, judeus e não judeus que moram em Israel. Estamos conversando aqui com o cônsul-geral de Israel, entrevista exclusiva aqui no Bandeirantes Acontece, Rafael Eidreich, que está conosco falando nesse dia histórico da celebração do acordo. Eu tenho mais duas perguntas, cônsul. A primeira delas diz respeito ao contexto geopolítico do Oriente Médio a partir de agora, porque eu lembro, antes do ataque do grupo terrorista Hamas, Israel vinha numa aproximação principalmente com a Arábia Saudita. Você acha que a partir de agora há condições para a retomada desse diálogo e a obtenção de um acordo? Eu acho 100% que a Israel está disposto para continuar está olhando para um processo de paz, inclusive com a Arábia Saudita. Acho que a liderança do presidente norte-americano Donald Trump é exatamente ele está tem muito foco sobre este assunto para ter ampliar o processo de paz no Oriente Médio e chegar a um acordo entre Israel e a Arábia Saudita. Em Israel nós estamos olhando muito positivamente, nós vamos fazer tudo o possível para ampliar acordos do Abraham. A minha última pergunta é da relação do governo de Israel com o governo brasileiro. O presidente Lula comentou poucas horas atrás a costura do acordo e daí ele falou sobre a relação com Israel. E ele disse o seguinte, abre aspas, o Brasil não tem problema com Israel, tem problema com Netanyahu. Quando ele não for mais do governo, não terá nenhum problema entre o Brasil e Israel, fecha aspas. Isso estabelece um ponto de dúvida, sem sombra de dúvidas, um ponto de dúvida sem sombra de dúvida, e eu acho que a frase é correta, nessas relações, que obviamente são de longo prazo, mas também estão muito condicionadas à relação entre os governantes. Eu queria a sua avaliação sobre esse momento do governo brasileiro com o governo israelense, do qual o senhor é representante. E sei que o senhor vai, como diplomata, né, tomar todo o cuidado com as palavras, mas não posso deixar de lhe perguntar. Desde a criação do Estado de Israel, Brasil era um país amigo do Estado de Israel, Israel estava um país amigo do Brasil. Uma amizade de longo prazo também antes da criação do Estado de Israel. Israel não tem problema com o Brasil ou os brasileiros. Nós achamos que o povo do Brasil é muito perto do povo de Israel. Nós temos um governo eleito. Israel é uma democracia. Eu acho que estas palavras contra o governo de Israel não são corretas. Neste sentido, eu acho que tem bom chance agora, quando é muito claro que Israel fez, onde chegamos hoje de um acordo de paz, que é bom momento para também aliviar estas relações diplomáticas e retornar à normalidade. Muito bem. Cônsul-geral de Israel no Brasil, Rafael Eidreich, muito obrigado pelo tempo na agenda nesse dia histórico para falar aqui na Rádio Bandeirantes. Agradeço a participação e lhe deixo com a última palavra. Bem, muito obrigado, Guilherme. Hoje é um dia histórico para o Estado de Israel e para o região do Oriente Médio. Do Oriente Médio pode sair, quando tem normalidade, uma promessa positiva para todo o mundo. Eu tenho a esperança que estamos em bom caminho para chegar a este momento. Muito bem. Obrigado. Esperamos todos, cônsul, que essa paz seja realmente duradoura e que vidas possam ser salvas e haja progresso na Terra Sagrada. 17 horas e 29 minutos. Entrevista exclusiva aqui do cônsul-geral do Estado de Israel no Bandeirantes Acontece.
E tratamos aqui de todos os temas, né? Desde a relação Brasil-Israel até a relação de Israel com os países árabes, as condições da faixa de Gaza, a acusação que Israel enfrenta na Organização das Nações Unidas, suposto genocídio, inquérito que está em andamento nesse momento. E esperamos que vocês que nos acompanham tenham gostado. E eu gostaria de agradecer enfaticamente a equipe da assessoria de imprensa da representação diplomática israelense no Brasil pela presteza em responder ao convite que foi feito cedo, hoje ainda, né, para tratar desse assunto.